podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje vamos falar do artigo de Manuela Albuquerque, que discute a saúde suplementar e os reajustes dos planos de saúde. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. O princípio básico da assistência suplementar está na viabilidade econômica por meio da contribuição dos beneficiários. Assim, o comportamento de cada um impacta no preço final do produto para todos. O Brasil tem uma população estimada de 212,7 milhões de pessoas, segundo projeção realizada em 2021 pelo IBGE. Desse total, cerca de 23%, ou seja, 49,8 milhões, possuem plano de saúde, segundo dados de julho da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Como são privados, os planos de assistência médica cobram mensalidade e, por isso, sofrem reajustes anuais, como quaisquer outros serviços. Camila, então, como é que é a lógica e o princípio dos planos de saúde, até para quem está nos ouvindo entender por que a gente deve esperar e se preparar para eventuais reajustes? Perfeito, Laura. O beneficiário de plano de saúde, seja ele individual ou coletivo, ele tem que se organizar financeiramente todo início de ano para um reajuste no valor pago mensalmente. O mesmo ocorre com quem acaba de contratar um novo plano. Tem de estar preparado financeiramente para pagar um valor acima daquele que está pagando inicialmente. Vale destacar que o princípio básico da saúde suplementar é o mesmo de qualquer seguro, o do mutualismo, em que todos pagam mensalmente para que alguns utilizem quando houver necessidade. Sem esse equilíbrio, os planos de saúde não teriam condições de se manter financeiramente e assegurar os cuidados com seus beneficiários. Considerando essa mesma perspectiva, é possível afirmar que quanto mais os usuários de um plano gastam, maior a chance de haver um reajuste de preço mais alto no ano seguinte. Por isso, práticas como a emissão de 2 notas por um único serviço para fins de reembolso ou o acionamento desnecessário do plano pelo beneficiário podem impactar no valor pago por todos. Rogério Scarabel, que é ex-diretor da ANS, que inclusive vamos entrevistar aqui para esse episódio, já comentou com a gente que, tecnicamente, a saúde suplementar, por ter base principiológica, securitária e amparar os pagamentos na formação do mutualismo, exige que os beneficiários mais saudáveis subsidiem os que necessitam de maior atenção e cuidado, no chamado Pacto Intergeracional, onde os mais novos garantem a manutenção dos mais velhos, que estão mais expostos aos riscos. Agora, Jonas, dito isso que a Camila explicou, pra gente, por que tem esses reajustes, eu queria que você explicasse como é que eles ocorrem, como é que é feito esse reajuste nas mensalidades dos planos. Bom, Laura, os reajustes das mensalidades ocorrem por diferentes critérios, incluindo o tipo de plano, seja ele individual, familiar e coletivo, a data de contratação, no caso do reajuste anual, e a idade dos beneficiários. De acordo com a ANS, nos contratos individuais ou familiares, o percentual máximo de reajuste anual é definido pela própria agência reguladora e deverá incidir no mês de aniversário do contrato, ou seja, 12 meses após a contratação do plano de saúde. Já no plano coletivo, obtido por empresas ou por um grupo organizado de pessoas, como estudantes, sindicatos e associações, o percentual de reajuste é definido contratualmente. O cálculo é feito com base na sinistralidade, que é a relação entre os procedimentos feitos por um plano e o valor pago pelos beneficiários do grupo, e nos termos contratuais negociados entre entidade e operadora. Nesse caso, não há determinação específica por parte da ANS, explica a advogada especialista em direito médico Nicole Soares. Em planos coletivos com menos de 30 integrantes, as operadoras devem aplicar um reajuste único, segundo a ANS. Ou seja, as operadoras devem reunir os contratos de diferentes grupos para aplicar um único percentual de reajuste. A medida, chamada de agrupamento de contratos, o chamado pool de risco, tem como objetivo diluir os riscos dos contratos para que o reajuste seja aplicado de forma mais equilibrada. De acordo com a agência, esse reajuste único deve ser sempre informado aos usuários no site das operadoras no mês de maio, com vigência até abril do ano seguinte. O sistema de saúde suplementar se baseia em projeção de custos com procedimentos e insumos,
perfis epidemiológicos e demográficos e expectativa de vida dos usuários. Nos planos coletivos, é analisado também o uso dos serviços por parte daquele grupo em específico, destaca Nicole Soares. Para o reajuste anual de planos individuais, existe uma composição entre as despesas assistenciais de um ano para outro, no índice chamado IVDA, que é o Índice de Valor das Despesas Assistenciais. De acordo com especialistas, quando se tem como objetivo calcular o reajuste de 2022, deve-se fazer uma comparação da despesa de 2021 com o ano de 2020. Além das despesas, a ANS considera também o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que reflete a inflação oficial do país. No cálculo do reajuste, o IVDA tem peso de 80% e o IPCA de 20%. Em 2021, o IPCA fechou com alta de 10,06%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa foi a maior desde 2005, quando o índice foi de 10,67%. A diferença dos planos individuais para os coletivos é que os coletivos incluem um cálculo por sinistralidade. Se o peso da sinistralidade presente no contrato do serviço for ultrapassado, ou seja, mais pessoas utilizarem o serviço do que o valor pago pelos beneficiários, haverá uma correção nos valores dos planos. As mensalidades desses planos, no entanto, costumam ser menores do que a de planos individuais e familiares. Todos os índices existem para que os planos de saúde mantenham sua viabilidade econômica e garantam a assistência aos beneficiários. Afinal, como é de praxe no mercado, o serviço requer o equilíbrio das contas, que os proventos sejam superiores às despesas. Camila, os últimos 2 reajustes aprovados pela ANS explicam bem como esse cálculo funciona na prática. Em 2021, os planos de saúde individuais e familiares registraram o primeiro reajuste negativo da história, uma queda de 8,19% relativa às mensalidades de maio de 2021 a abril de 2022, ou seja, ficaram mais baratos. Existe alguma justificativa para essa queda? E como isso acabou impactando o reajuste para esse ano? Sim, Laura. A justificativa foi a redução no número de atendimentos em 2020 por conta da pandemia da Covid-19. Com menos sinistros, as despesas assistenciais caíram, reduzindo o índice de reajuste e, consequentemente, o valor das mensalidades. Scarabel contou que em 2021 tivemos um impacto das cirurgias eletivas e diversos outros procedimentos não foram realizados por conta da pandemia. Na comparação, houve uma diminuição na utilização e isso impactou no percentual de reajuste, porque 80% do cálculo é a variação da despesa assistencial. Dados do Conselho Federal de Medicina apontam que em 2020 houve uma queda de 26,9 milhões de procedimentos médicos em comparação com o ano de 2019, sendo 16,6 milhões de exames, 8,8 milhões de consultas e 1,2 milhão de pequenas cirurgias, além de 210 mil transplantes. Em contrapartida, em maio desse ano, a ANS aprovou um reajuste de 15,5% nos planos de saúde individuais e familiares até abril de 2023, o maior desde o início da série histórica em 2000. De acordo com a Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, o aumento se deve a uma demanda reprimida e a retomada dos serviços após o início da vacinação e o pico da Covid-19. A entidade afirma também que a aplicação do reajuste é necessária para a manutenção da sustentabilidade do sistema. Em 2021, os brasileiros voltaram a ir a médicos, a buscar atendimento de pronto-socorro e a solicitar diversos outros procedimentos, como cirurgias, transplantes e tratamentos oncológicos. Esse movimento fez com que a atividade econômica fosse retomada e as despesas dos planos de saúde voltaram a pesar no cálculo do reajuste. Marcos Novaes, que é superintendente executivo da Abrange, avalia que quando há reajustes muito elevados, as pessoas começam a questionar o que está dentro da cobertura. Precisamos levar o reajuste para um patamar menor. Agora, como fazer isso com tamanha pressão por aumento de gastos? Não é simples. Novaes explica que as contas de um plano de saúde funcionam coletivamente como as de um condomínio. A diferença, na visão do executivo, é que existe uma dificuldade muito maior em termos de transparência de dados devido ao sigilo da informação pessoal. Por isso, o gasto individual de um beneficiário não pode ser aberto aos demais. Ele explica que não pode abrir a conta de uma pessoa que fez um tratamento oncológico e justificar que o reajuste anual foi mais caro por isso. A entidade representativa orienta que os beneficiários avaliem as opções de planos de saúde disponíveis no mercado e reforça que atualmente existe a possibilidade de portabilidade de produtos sem cumprimento de carência.
E hoje o nosso convidado aqui no podcast é o Rogério Scarabel. Scarabel é sócio-advogado da M3BS Advogados, presidente substituto na ANS e diretor da DIPRO, que é a Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos na ANS. Bem-vindo, Scarabel. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Scarabel, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre... A gente já explicou aqui rapidamente no início do nosso podcast como funciona a questão do reajuste dos planos de saúde. Mas eu acho que é muito valioso aproveitar todo o seu conhecimento para explicar com mais detalhes para os nossos ouvintes como que isso funciona. Inclusive explicando, por exemplo, a questão da recomposição de preço por faixa etária. Ok, vamos lá. Eu vou explicar, então, desde o começo, como é que funciona a questão do reajuste. Né? O que é o reajuste? O reajuste é a recomposição do preço, ou pela perda da moeda, ou pelo aumento da utilização. Né? Então, ele tem esses componentes. Então, normalmente, quando a gente fala em sinistralidade, ela é uma forma de recomposição do preço, que é exatamente o sinistro, aquilo que você utilizou. O sinistro, no jargão técnico, das questões securitárias, dos quais os planos de saúde fazem parte disso, ele é quando ocorre uma utilização do plano de saúde. Então, nós temos um reajuste, que é o da remuneração, que é esse que nós temos todos os anos no aniversário do contrato. Essa é uma parte até que é muito importante nós estarmos atentos. Os reajustes só podem ocorrer no aniversário do contrato e não quando ele é divulgado. Então, por exemplo, a agência, a ANS, quando ela divulga lá em maio, não significa que o reajuste será aplicado em maio ou em junho, ele será aplicado no aniversário do contrato. Então, se ele for abril do ano seguinte, ele somente será aplicado em abril do ano seguinte. Nós temos, então, também, nessa composição do reajuste, vamos falar aqui só de individual e familiar, tá? Para ficar mais claro. Nós temos uma composição que ele pega 80% da variação das despesas assistenciais, ou seja, desta utilização, é a despesa de um ano em relação ao ano anterior. Então, quando eu estou falando em variação, para 2023, será calculado a variação das despesas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, comparados com 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. Isso que será esta variação para maior ou para menor, ou sem variação, compõe 80% do cálculo do reajuste. Os outros 20%, ele é calculado de acordo com o IPCA. No cálculo do IPCA, ele tem uma cesta de produtos que fazem esse cálculo, que é até um cálculo muito utilizado para se determinar a inflação de um país, né? A inflação do nosso país, na verdade, que o IPCA é brasileiro. Ele é calculado aqui. Então, essa cesta de variação, eles retiram um item, a agência retira um item, que é o item da correção dos planos de saúde. Tá? Então, na ordem de 20%, formando, então, o 100%. Disso daqui é retirado um fator de ganho de eficiência, e é uma tendência que a agência fez, uma tendência de eficiência, e também retira aquilo que já foi pago na alocação de risco, que a gente chama de faixa etária. Tá? Então, daqui é que sai o cálculo do plano individual. No plano até 30 vidas, até 29 vidas, ele é calculado uma média de todos os contratos do setor, da operadora, é feita uma média desses contratos e é feito o cálculo e apresentado o cálculo para isso. E os contratos acima de 30 vidas, os chamados coletivos, ele é feito de acordo com a formulação e a negociação caso a caso. Esta fórmula sempre vem descrita, ela é obrigatória, vira descrição no contrato, e normalmente ela faz com base na sinistralidade
e mais as despesas administrativas. Então, dessa forma é que são feitos os cálculos na sua maioria. Então, o que eles têm por base em comum é que sempre há a utilização. Por isso que sempre nós falamos que usar o plano de saúde de forma racional, ou seja, sem desperdício, é importante, porque isso impacta no reajuste. É perfeito você tocar nesse ponto, porque você está mostrando que existe toda uma métrica e critérios bem estabelecidos nessa definição de preço, que muitas vezes para o consumidor isso não é claro, não conhece, e aí fica perdida essa relação do eu vou usar porque eu tenho plano, então deixa eu consumir porque eu já estou pagando por isso, mas sem entender que isso acaba voltando para ele, né? Sim, não há dúvida, não há dúvida. E essa, inclusive, é a grande inteligência que traz a metodologia do reajuste, né? Porque como ele diz para você que você vai pagar 80% da variação da despesa, né? Então, esta variação é a utilização. Perfeito. E aproveitando que a gente está falando sobre essa questão dessa relação, né, do consumo das tecnologias e do valor dos planos em si, como que você enxerga essas novas tecnologias inovadoras que estão chegando, que a gente sabe que são cada vez mais presentes, um número cada vez maior de tecnologias chegando para diferentes indicações terapêuticas, e é claro que elas têm um custo elevado associado à sua utilização. A gente sabe que existem já métricas pré-estabelecidas para se avaliar se essas tecnologias são ou não são custo-efetivas, enfim, uma série de fatores que nos ajudam nesse sentido. Mas como que você enxerga a chegada dessas tecnologias e como você associa isso à viabilidade econômica da saúde suplementar e até mesmo essa correlação direta dessa utilização de tecnologias com o valor dos planos de saúde? Excelente pergunta. Eu penso que isso, na verdade, que nós deveríamos estar discutindo. Ao invés de nós estarmos aqui perdendo nosso tempo, gastando toda esse debate que não faz nenhum sentido técnico, né, sobre taxatividade, simplicidade do rol, que nós devíamos estar tratando exatamente disso, do financiamento dessas novas tecnologias, da personalização dessas tecnologias, dos exames genômicos. Então, isso daí é que eu acho que é importante, o debate. É uma questão tão fundamental, porque realmente o preço em que elas chegam, elas são muito caras. Nós temos aí já drogas, tecnologias já de 6 milhões de reais e outras tantas que estão chegando em valores semelhantes ou até maiores, né? Então, isso, se nós imaginarmos que nós temos operadoras, nós temos 700 operadoras aproximadamente, mas aproximadamente 400 operações dessas, ou seja, 2/3 das operadoras, possuem menos de 20 mil vidas. E a média delas é de 8 mil vidas a um ticket médio de R$400. Então, nós podemos crer que serão operações bem difíceis manter esse atendimento dessa forma. Eu entendo que o que nós precisamos discutir na incorporação de tecnologia, primeiro, é desmistificar um pouco que a tecnologia, quando a gente fala de impacto tecnológico, não imediatamente vem o preço, né? Vem o custo, quanto ela vai custar, vai ser sustentável. E na verdade, nós precisamos analisar do ponto de vista do bem que ela traz, né? Dos resultados que ela traz para a vida das pessoas. Ela muda o curso da doença, ela impacta na vida das pessoas, ela traz a pessoa que estava cometida de uma doença para ser produtiva, né? Ela impacta o âmbito familiar. Então, sob esse ponto de vista, ele é muito importante que haja essa renovação da tecnologia. Agora, isso é diferente de nós não analisarmos a custo-efetividade e, principalmente, se ela traz algum benefício, um benefício verdadeiro para a saúde da pessoa, se ela realmente irá colaborar com isso que eu estou dizendo. Né? Porque senão ela acabará se tornando mais um fator de desperdício, de não necessidade. E isso é fundamental que nós
fazer as análises de tecnologia para ver se ela é custo-efetiva, se ela traz realmente algum benefício, né? Porque senão nós estaremos desperdiçando recurso e desperdiçando a vida das pessoas também. Então, isso é fundamental. Acho que esse, sim, é o debate de como é que vai ser feito os raros, né? Eu acho que o próprio conceito, por ser um raro, né? Eu entendo que deveria ser de política pública, ele deveria ser feito um cálculo populacional e não um cálculo da saúde suplementar, ou um cálculo do SUS, né? E sim ser feito uma política pública de Estado e, obviamente, com o setor privado colaborando com o financiamento dessas tecnologias, porque é muito necessário, em razão do seu valor, que ele tenha uma distribuição maior, e o nosso país tem condições de fazer isso, dado o seu tamanho e o número de população, e o número da sua população. Então, eu penso que, dessa forma, criando fundos financeiros, e a agência nós temos que lembrar que a agência já fez esse movimento pela RN 430, compartilhamento de risco, exatamente para esses eventos onde é necessária a junção, a união de operações para manutenção do serviço, da entrega dos atendimentos. E também, outro avanço que teve foram as questões dos seguros e dos resseguros, exatamente para essas questões de eventos mais catastróficos. Então, acho que falta esse debate. Nós temos que sentarmos à mesa para falar sobre este assunto. Este assunto realmente interessa para a sociedade, porque pode ser dessa forma como foi feito esse PL, que não se sabe exatamente o que é que vai acontecer agora, certamente aumentará a judicialização, os preços devem aumentar, então talvez nós possamos estar aí comprometendo a entrada de novos participantes no sistema, o que fere o mutualismo, e até mesmo a saída dos mais velhos, porque nós precisamos relembrar que os mais velhos, conforme vai chegando a sua idade e a sua aposentadoria, a sua renda também reduz, né? Então, ou seja, naquele momento em que você tem mais utilização, você acaba sendo comprometido pela diminuição da sua renda e não podendo pagar um plano de saúde. Então, esses são aspectos muito importantes, muito valiosos para serem analisados. É importante realmente a gente ter a oportunidade de debater, como você falou, formas diferentes de financiar a saúde de uma maneira geral, especialmente quando a gente está falando de tecnologias com um custo tão elevados como essas, e a possibilidade de estar pensando de maneiras de um financiamento conjunto, como você falou, né? Não uma coisa unilateral, mas que a possibilidade de a gente estar pensando em verbas que se combinem e permitam o acesso do paciente a essas novas tecnologias, mantendo, é claro, a sustentabilidade do sistema, pensando sempre que, eu acho que é um ponto que é importante da gente falar aqui, que uma vez que a gente precisa oferecer todas essas novas tecnologias para o paciente, mas sem que isso desestabilize o sistema e acaba fazendo com que algumas pessoas que hoje têm acesso deixem de ter, porque esses planos vão ficar com custos elevadíssimos e toda a questão de estar levando essa parte desse número de beneficiários para serem atendidos pela saúde pública, né, no caso no SUS. Exatamente. Esse é realmente a grande preocupação, porque quem sai do sistema vai para o SUS, exatamente à medida em que se pode, o que se tem para fazer. Quem está saindo primeiro vai acontecer os downgrades, né, que a gente fala, né, você começa a sair de planos maiores para planos menores, não operadoras maiores, planos, né, planos menores, e no final você acaba tendo a saída do sistema. Então talvez esse mercado não fique do tamanho que está, com 50 milhões, seja um mercado de um tamanho menor. E, Scarabel, eu comentei aqui já sobre a existência de um processo formal para a inclusão de novas tecnologias dentro do rol de procedimentos da ANS, o rol de cobertura obrigatória. E você até já comentou aqui um pouco sobre o projeto de lei 2033, que inclusive foi sancionado recentemente pelo presidente, que torna o rol exemplificativo. A ANS já manifestou sua preocupação com relação à segurança dos usuários da saúde suplementar e ressaltou que o processo de revisão do rol não será alterado, que a agência continuará recebendo e analisando as propostas de inclusão de forma contínua, assim como ela já vem fazendo.
E eu queria que você nos explicasse o que isso significa em termos de acesso da população à saúde. Veja só, o que vai acontecer, na minha opinião, claro, que, na minha opinião, o regulador tem outro olhar, realmente, mas o que vai acontecer é uma espécie de mercado livre. Nós vamos ter dois mercados aqui. Nós vamos ter um mercado regulado e um mercado livre para utilização não de incorporação, mas de utilização de tecnologia, né? O PL 2033, que já foi sancionado pelo presidente, e ele se tornou a Lei 14.454, ele vem trazendo essas questões de ter um mercado livre, né? Ou seja, se você tiver uma eficácia, qualquer tecnologia que seja, que tenha eficácia, uma prescrição médica, você vai na operadora, o que vai acontecer, na minha opinião, é que a operadora vai negar, porque nós não podemos esquecer que esse mercado é um mercado que tem base contratual, ou seja, ele tem um contrato que rege isso, e é dentro deste contrato que é feita a precificação, a valoração, a expectativa de uso, os riscos. Então, deve ser negado, em alguma medida vai ser negado, e esse paciente, esse beneficiário, deve recorrer à justiça. Ou seja, vai aumentar sobremaneira a judicialização. Seu entendimento é que isso hoje vai acabar, talvez, aumentando o tempo que o paciente demora para ter acesso a algumas tecnologias? Não, na verdade, não deve aumentar o tempo, porque muitas dessas tecnologias... E aí você traz uma questão muito importante que sempre me vem à mente. Por que alguém que faz uma tecnologia que é tão importante para a sociedade não vai apresentar para a agência analisar? Né? Por que alguém que teria uma tecnologia boa e importante não vai levar para a agência fazer essa análise, né? Então, assim, o que não foi incorporado pela agência, então vai estar aí no livre mercado para ser prescrito. Né? Então, essa tecnologia vai ser prescrita. Não é que ela não tenha eficácia, ela tem eficácia, mas em comparação com outra tecnologia, que pode ser mais barata, ou tem mais eficácia, ou seja, traz mais benefícios. Nós não estamos falando de eficácia, nós temos que falar de eficiência. Eficiência é entregar mais com menos, por menos, né? Então, é isso que nós temos que analisar. Qual é a eficiência, não a eficácia da tecnologia. Então, aí vai para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário provavelmente vai conceder, como vem concedendo aí essas liminares, que nem sempre traz qualquer benefício ao beneficiário, ao paciente. Perfeito. Acho que já deu para a gente, pelo menos, ter uma visão, né, da relação dessas novas tecnologias com o acesso a essas tecnologias e até mesmo o impacto disso com relação não só ao valor em si dos planos, porque isso tem total correlação com o acesso não só a essas tecnologias inovadoras, mas também a tecnologias do dia a dia que a gente acaba precisando, utilizando, desde exames bem simples até exames mais complexos. Estamos terminando, mas antes de ir eu queria lembrar e também te convidar a conferir os artigos que saem semanalmente nas colunas, inclusive o artigo que a gente discutiu aqui hoje no podcast. Também não deixe de visitar o nosso canal no YouTube e seguir a gente nas redes sociais. Vai lá em @MIT Tech Review BR. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.